Existem vários caminhos para se resolver uma disputa entre franqueador e franqueado. O principal deles, e o que mais é escolhido, pelo menos aqui dos nossos clientes, é a conciliação. O diálogo é o melhor caminho, sem dúvidas. Tanto porque é interessante que você cumpra o combinado, né, e não tenha processos judiciais que podem te atrapalhar lá na circular da oferta de franquias. Quando o seu nome fica listado, os processos obrigatoriamente eles têm que ficar listados. Então, o processo judicial é realmente o último caminho. Quando nós temos também um ex-franqueado satisfeito com o acordo firmado, nós temos ali menos taxas, né, de insucesso de novos franqueados. Por quê, Gilberto? Porque eles ficam listados como ex-franqueados por mais 24 meses, a partir do momento que eles são desligados da rede. Então, obrigatoriamente, essas pessoas elas vão ter acesso aos próximos franqueados. E isso é muito perigoso para a rede não conseguir ter uma expansão sadia. O melhor caminho, então, sempre o diálogo e, se possível, com a ajuda de um especialista. O segundo caminho mais efetivo que nós temos ainda é a arbitragem. A arbitragem, para você que está assistindo e não tem familiaridade com o tema, é um tribunal privado. Lá, os processos que seriam para a justiça são resolvidos por um tribunal, um CNPJ privado. É regulamentado no Brasil essa modalidade e é muito efetiva para esses casos muito específicos. Vamos dar alguns exemplos. A franquia, a incorporação imobiliária, a construção dos prédios, erros médicos, todos esses direitos disponíveis podem ser feitos pela arbitragem. Lá, o árbitro, que substitui ali o papel do juiz na justiça estatal, ele julga dentro da sua especialidade. Então, por exemplo, não necessariamente temos alguém formado em direito. Podemos ser um médico falando um pouquinho sobre a especialidade dele e resolvendo casos de erro médico, um dentista sobre algo de cabeça e pescoço, que é a especialidade do dentista, um advogado especialista em franquias para falar de franquias, direito societário, né? Ou mesmo um consultor com muitos anos de experiência para falar sobre esse litígio. A arbitragem ainda é um bom caminho, porque os processos na justiça são muito demorados. Temos aí, segundo a média do CNJ, 8 anos para solucionar um conflito empresarial, quando na arbitragem esse prazo é reduzido para 120 dias. Então é muito mais rápido e nisso também é mais barato, né? Porque você tem uma solução num curto espaço de tempo. Além do mais, as soluções arbitrais elas são necessariamente privadas, sigilosas. Então, se você pesquisar no Google o nome da empresa, não vai aparecer nenhum processo. Como que eu faço, Gilberto, para ter essa escolha no tribunal privado? Dificilmente você vai conseguir isso depois que o litígio já foi instaurado, que a pessoa já está ali dentro do litígio. Então, o ideal é que seja feito antes, tanto na circular de oferta de franquias, no contrato de franquias, que se exista ali uma cláusula arbitral. Existem diversos modelos na internet, você pode deixar ele aberto, que é não falando qual câmara que vai ser, ou uma cláusula arbitral fechada. Nesse modelo fechado, vocês já escolhem qual que vai ser esse CNPJ, essa justiça privada, quantos árbitros serão, podem definir também o idioma que vai ser julgado e tantos outros detalhes que não é possível aí dentro da justiça estatal. Diversas câmaras também adotam um procedimento 100% online. Isso facilita muito em conflitos internacionais, porque também pode ser escolhido a jurisdição, saber qual legislação de qual país vai ser aplicada naquele caso, mesmo em franquias, né, em unidades de diversos países. A última opção, sem dúvida, é o judiciário. O judiciário ainda é ineficiente nas relações de franquia, é um tema da justiça muito singular, muito específico. Infelizmente, as câmaras especializadas ainda se concentram nas capitais. Então, você que está no interior acaba ficando desassistido de um juiz especialista nesse tipo de conflito. Na pandemia, nós tivemos muitas relações de franqueador e franqueado abaladas, porque os negócios são presenciais, são físicos, na sua ampla maioria. Nisso, se despertou ali nos juristas a necessidade de se esmiuçar melhor a questão do território. O território, geralmente dentro dos contratos de franquia, nós estabelecemos um raio de atuação.
Mas esse raio de atuação, em regra, ele é para se montar outra unidade. Então, dentro de um raio de atuação de 5 km, não pode ter outra unidade da mesma marca. Porém, nos aplicativos de delivery, nos aplicativos de entrega, esse raio, ele não é um raio, né? Ele é uma região. Então, nós, por exemplo, pegando o estado de São Paulo, nós vamos ter ali a região de Interlagos, que ela não tem um raio, mas ela é uma região pequena com um grande aglomerado de pessoas. Morumbi, Brás, então nós acabamos redividindo, refazendo, dentro principalmente dos aplicativos, né, de alimentação, das franquias do sistema de alimentação, esse raio, essa abrangência. Então a pandemia foi um divisor dentro desse tema. Nós vemos que as relações ali são muito mais dentro de áreas por população do que distância. Faz muito mais sentido. E nisso deve-se ficar muito claro para que não haja disputas entre franqueados. Franquia é união, né? É uma junção de pessoas em prol de uma marca, em prol de um know-how e não uma disputa interna. Então, essas delimitações são muito importantes e o tópico correto para se delimitá-las é ali dentro da COF, da Circular de Oferta de Franquias e do contrato de franquias, dentro de território. Tem que se pensar sim, você que atua dentro do sistema, principalmente de alimentação, nesses pormenores. Não dá para ficar com o feijão com arroz, como a gente fala, de raio, de distância em linha reta. O primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro, já era uma inovação da jurisprudência, né? Que a jurisprudência, os julgados dos tribunais já decidiam desse jeito. E agora, desde 2019, da nova lei de franquias, nós já temos isso consolidado, é que não há relação de consumo, não há incidência do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, entre franqueador e franqueado. Então, isso nós tínhamos ainda, como alguns juristas, né, algumas jurisprudências, alguns tribunais ainda falando que existia essa relação. Também não existe relação trabalhista entre franqueador e franqueado. Então, qual que é a legislação? Código Civil. Não existe, então, aí hipossuficiência, né, que uma parte sabe mais que a outra. Quando você entra num conflito de franquias entre franqueador e franqueado, é uma relação de paridade, de igualdade. Deixando isso bem claro, há possibilidade da incidência do CDC na relação de franquias? Sim. O consumidor final, né, ele é, sim, hipossuficiente. Então, vamos dar um exemplo. Na prestação de serviço é muito mais comum. A gente vai numa lavanderia, uma rede de franquias de lavanderia, autosserviço ou não. Você deixa ali seu paletó e ele é danificado, realmente ele uma negligência, foi manchado pela unidade. A partir do momento que se ingressa numa ação judicial, a responsabilidade é de toda a cadeia. Então nós temos responsabilidade de franqueador e franqueado. Essa responsabilidade ela não vai se limitar à unidade. O único aspecto legal, mas ainda assim muito falho, né, muito fragilizado, é o franqueador ter as provas necessárias que dê o treinamento correto. Então, por exemplo, houve uma mancha do paletó. O franqueador, dentro desse processo, ele vai apresentar ali na contestação que ele passou todos os treinamentos necessários, que o franqueado recebeu todo o suporte, e aí sim ele vai ter a possibilidade de se esquivar desse defeito, dos danos morais e materiais que podem ser pleiteados pelo consumidor final. Então é muito importante, você que está nos assistindo e é franqueador, que tenha tudo documentado. Foi o manual, né? Entregou o manual, comprovação do manual, da entrega desse manual. Foi dado o treinamento, ali um recibo, um diploma, alguma prova documentando que ele cumpriu todas as etapas do treinamento. Então, ter isso documentado é segurança para o franqueador e não ser responsabilizado. Imagine uma rede com centenas, milhares de unidades, né? Outro exemplo muito comum para você que está nos assistindo, as clínicas de depilação. Ainda é muito comum no judiciário que essas clínicas não saibam dosar ali o laser, acabe queimando virilha, panturrilha, axilas, e aí a franqueadora responde junto. Então, esse tipo de documento é muito importante para que você não venha sofrer aí centenas, se não milhares de processos por todo o Brasil que pode
infelizmente, aí, inviabilizar a operação de franquias. Franquia, pessoal, é muito responsabilidade. É um negócio extremamente rentável, extremamente escalável, muito promissor. Mas, principalmente dentro dessa nova legislação que nós temos, se tornou uma responsabilidade muito grande. Então, a partir do momento que você entra dentro do mercado de franquias e expõe a sua marca, não é só vender. É muito que a gente vem vendo nos processos. Pessoas que querem crescer a todo custo, né, dentro de outros sistemas, por exemplo, pirâmides financeiras, né, e querem gozar da credibilidade do franchise que tem no Brasil, graças ao excelente trabalho da Associação Brasileira de Franquia e tantos outros órgãos e franqueadores, fazendo falcatruas. E isso a legislação tem sido muito dura. Então, existe ali, por exemplo, um prazo de lei, 10 dias do recebimento da circular de oferta de franquias para assinar ou pagar qualquer coisa. Não tem o que fazer. Não dá para assinar uma cópia retroativa, não dá para assinar documentos retroativos, não dá para receber uma entrada para garantir ponto e garantir nada. A lei é muito clara, são 10 dias. Aí o empreendedor, como todo franqueador deve ter ideias para não deixar o negócio esfriar nesse prazo. Enviar um depoimento de um franqueado, enviar outros materiais dentro desses 10 dias para não deixar o negócio se perder. Mas correr desse prazo não dá. E isso traz muitas implicações. A partir do momento que você esconde de um pretenso franqueado informações, nós temos um caminho que é o caminho da nulidade contratual. Tem cada vez se tornado mais comum esse caminho da nulidade. E as penalidades são enormes. Por exemplo, você vendeu uma franquia e assinou o contrato no mesmo dia, ocultou a demonstração do resultado do exercício, que é a saúde fiscal do seu negócio, né? A gente brinca que é o exame ali de sangue do seu negócio, mostrando a saúde financeira dentro de cada ponto. A partir do momento que você esconde isso do pretenso franqueado, você está fadado a um insucesso. Imagine que esse franqueado que comprou tudo errado esteja ali com 2 anos de operação. E ele perceba todos esses erros, ali a unidade dele não está faturando porque os dados não batem, né? Os demonstrativos não são realistas, e ele pleiteia na justiça uma anulação do contrato de franquias. Na anulação, qual é a penalidade legal para isso? É a devolução de todas as taxas, todos os valores investidos. Então imagine, ele gastou R$100 mil para montar a unidade, mais R$50 mil de taxa de franquia e vem pagando nos últimos 24 meses R$2 mil de royalty. Essa somatória deverá ser devolvida com juros e correção monetária. Então é um prejuízo muito grande para o franqueador, mas isso demonstra a seriedade da legislação e por isso que franquias têm tanta credibilidade. Não dá para fazer errado, não dá realmente para buscar jeitinhos. Tem que ser ético, tem que ser certo, para ser franchise, para ser íntegro e para ter sucesso. Dentro dos documentos que a gente vê como necessários, existe a circular de oferta de franquias, que é a COF, é o documento mais importante, porque lá nele nós temos ali todos os anexos, a lista dos franqueados, a lista dos demonstrativos, os franqueados desligados, quanto que custa, quantas horas serão de treinamento, o que o franqueado deve desempenhar, se ele é um franqueado operador, qual que é a territorialidade, né, os limites que ele pode atuar ou não. Então a COF é um documento de extrema importância que seja revisado e seja detalhado. Se você, mesmo você que não é da área jurídica, abrir a lei de franquias, você vai ver que existem subtópicos ali que são os incisos da lei de todos os requisitos necessários. Se um não tem, já está errado. Por exemplo, seguro. Mas a minha franqueadora, Gilberto, não tem seguro. Mas você tem que colocar na COF e dizer ali que não é necessário seguro. Então, é necessário que detalhe todos os pontos da lei para que os seus documentos tenham ali a segurança jurídica. Você que está comprando franquias, geralmente nós temos como padrão o NDA, que é um termo de confidencialidade. Esse termo ele pode ser assinado antes do recebimento da COF ou durante os 10 dias.
porque ele não fala propriamente do negócio, ele vai dizer só sobre o sigilo. Então, se você não está habituado ao mundo de franquias, é um documento padrão, geralmente só falando da confidencialidade, para evitar que concorrentes, né, tenham acesso aos documentos da rede. Então, é um documento comum e serve muito para você também, franqueador, que ainda não utiliza ou sabe que tem concorrentes pegando seus documentos para saber quanto que custa o seu negócio, quem são seus fornecedores, ter esse acesso. Então, o NDA é um documento muito importante e traz muita segurança para todos os lados. A COF, como a gente disse. E aí, dentro do contrato, existem dois tipos. Existem aqueles contratos de franquia mais diretos, existem os pré-contratos. No pré-contrato, se fala justamente sobre os valores iniciais, mas não se esboça sobre escolha de ponto. É aquele contrato que vai ser assinado como uma intenção, praticamente, né, para o contrato que se virá, que é um contrato definitivo. Então, em regra, são esses 4 documentos que nós temos dentro da relação do franchise. Outro ponto muito importante é quanto à propriedade intelectual que está aí na nossa pergunta. A propriedade intelectual em franquias é indispensável. Se você não tem o registro da marca, você não é franqueador. Os royalties que se pagam mensalmente são pela exploração do direito marcado. Então, a partir do momento que você não tem a marca, como que você vai vender a marca? Como que você vai dispor, né, licenciar para outra pessoa essa marca? Então, o que a gente indica é que se tenha ali, pelo menos, no mínimo, o período de oposição do INPI passado, que são 60 primeiros dias, onde as outras pessoas podem questionar o seu registro. Depois dos 60 dias, já há uma segurança para essa comercialização. Mas caso não venha a comercialização, Gilberto, como que se faz? Você tem que estipular nos documentos, e por isso que a gente bate nessa tecla da transparência, tem que estar estipulado nos documentos o que vai acontecer. Em regra, dando uma dica aqui para vocês, nós colocamos um prazo de 180 dias para adequação das marcas. Então imaginem só, a minha marca não pode ser registrada, perdi todos os recursos possíveis, vamos ter que mudar de nome. Então dentro de 6 meses ali, você vai dar para suas unidades se adequarem ao novo nome, ao novo logotipo, às novas cores, seja lá qual for a mudança necessária. Complementando, nós também temos outras 2 legislações muito importantes, seja ela a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e também as políticas próprias de vendas online. Essas 2 regulamentações que estão ali no Código de Defesa do Consumidor e a LGPD, dentro de lei própria, que adveio. Complementando, nós temos também 2 legislações muito importantes que estão ali junto, dia a dia, com a lei de franquias. É ela, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e também o Código de Defesa do Consumidor, que advém, dessas relações de consumo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se tornou uma lei a partir do Marco Civil da Internet e ela regulamenta os dados pessoais. Então, por exemplo, você que é franqueador do ramo de seguros, você tem que ter uma política de LGPD dentro da sua empresa, porque você colhe ali quantas pessoas moram na casa, qual é a renda dela, onde que as crianças estudam, qual é o cargo dela. Então, esses detalhes são chamados dados sensíveis. Esses dados, eles devem ser protegidos e as penalidades são enormes para quem deixa vazar esses dados. Hoje na internet, há um ditado popular que se diz: se você não está pagando para usar, o produto é você. Então, esse compartilhamento de dados é muito rentável, as empresas realmente compram, e se você deixar vazar esses dados por intermédio de um funcionário, de uma pessoa maliciosa, de um hacker, ou até mesmo vender os dados dos seus clientes, você está ali propenso a tomar uma multa que pode fechar, falir seu negócio. As políticas também, ainda dentro desses negócios digitais, as políticas de entrega elas devem ser muito claras. A regra é qual? A devolução do produto, que não foi comprado no estabelecimento físico, dentro de 7 dias, e o prazo de garantia para vícios ocultos, que são aqueles vícios que não dá para se ver em primeiro momento, 90 dias. Mas se você tem uma política de compra bem definida, de não aceitar, por exemplo, devolução de produtos que não estão estragados, isso é legal, é viável e pode sim
fazer parte desse regulamento, desde que esteja pré-definido no seu sítio eletrônico, deixar isso bem definido. Um ponto importante também da Lei Geral de Proteção de Dados, que muita gente tem medo dela, dado as multas altíssimas, né, que nós temos aí. Todavia, se você só colhe dados cadastrais, quais são eles? Um e-mail, um nome, ainda um CPF, mas não colhe, por exemplo, gênero, né, etnia, esses dados que são sim sensíveis, são apenas dados cadastrais. Vai muito do aspecto do seu negócio e de quais dados são realmente necessários para você vender. Consulte sempre um advogado especialista para saber se é necessário ou não ter uma política mais dura, uma política mais robusta sobre a LGPD, ou se não é necessário colher tantos dados para a efetividade e sucesso do seu negócio. Dando uma recapitulada, pessoal, sobre todos os aspectos, a gente vê que quem realmente está sendo punido, quem realmente está sofrendo processos judiciais, está alcançando o insucesso pela legislação, são aquelas pessoas que não se preocupam com a transparência. Vamos supor, você teve dois CNPJs para franqueadora. Um está ativo, outro não, seja por cessão societária, seja por uma questão de blindagem patrimonial, de readequação tributária. Conste na COF, coloque na COF, olha, tínhamos esse, agora temos aquele. Então, a transparência de tudo que vem acontecendo, de todos os aspectos legais, de como era, como está, né? Tudo isso, a adequação de novas tecnologias dentro da COF, como, por exemplo, trocamos de sistema, era esse, aquele. Então, assim, conte realmente uma história dentro da circular de oferta de franquias. Conte ali para o seu franqueado, para as pessoas, tudo que está acontecendo. Essa pessoa, muitas das vezes, está vendendo tudo que ela tem para investir nesse negócio. Quantas histórias nós vemos aqui, felizes e tristes, pessoas que tinham um sonho de empreender, estavam ali dentro de um concurso público, dentro de uma carreira que julgavam monótona e resolveram empreender, pediram uma rescisão, investiram numa unidade. Então você é responsável, muitas das vezes, pela subsistência daquela pessoa, daquele casal, daquela família. Então é muito sério tratar de franquias. Você pode acabar com a vida da pessoa a partir do momento que você vende algo fraudulento. Claro que existem os riscos dos negócios, mas fazer o ético, o legal, é o mínimo. Então, a gente vem aí do movimento de franchise íntegro, a própria Associação Brasileira de Franquias, a ABF, que é o principal órgão de franquias do país hoje, bate muito dessa tecla do franchise íntegro. Então, respeitem a lei, busquem sempre um advogado especialista, assim como nós temos em outras profissões, por exemplo, a medicina, um cardiologista. Você não procura um cardiologista por um problema da cabeça, você procura por um problema do coração. Então, busque um especialista em franquias com problema de franquias. Assim, sem dúvida, você vai estar seguro para alavancar os negócios. Franquia é sucesso, é prosperidade, né? É bem comum. Então, se você quer investir nesse mundo, se você está com dificuldade nesse mundo, procure sempre uma ajuda especializada, porque ainda é um tipo de negócio muito rentável, com muita credibilidade, muito sucesso em todo o Brasil, em todos os segmentos.